Aplauda mais, gente. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Vamos lá. Esta casa é sua casa. Canta aí, em nome de Jesus. Vamos lá, esta casa. Eu não posso vir aqui. A semana passada, toca esse negócio. Amém. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus. Rapidinho. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Tá fraquinho demais. Só coloca a mão no teu coração. A gente já vai entrar na palavra de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Aleluia, Pai. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Canta bem alto, diga isso. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Isso, diga. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Bem alto. Diga isso. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Mais uma vez, bem alto, diga. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, diga. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Cadê os irmãos dando glória a Deus? Vai. Apareça, nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Aleluia! Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, Vem me incendiar. Esta casa Queridos, cadê os irmãos do glória a Deus? Ô filho, coloca aquelas fotos lá de Jesus aqui. Essas fotos que eu mandei no grupo lá de Jesus. Coloca aqui em nome de Jesus. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão em nome de Jesus pra gente poder. Aleluia, tá ali pela primeira vez. Quem mais? Amém. Ali, glória a Deus. Igreja, bem alto, diga assim: visitantes. Xiii. Diga: visitantes, sejam bem-vindos. Deus não despede ninguém de mãos vazias. Amém? Tem um visitante do teu lado? Coloca a mão no ombro dele assim, fala assim: eu declaro, eu profetizo, amém, toda sorte de bênção
sobre a tua vida. Amém, amém e amém. Aí o irmão vai falar: pastor, mas só o visitante? Então faz o seguinte, coloca também aí no ombro do teu irmão do lado, diga assim: meu irmão, eu declaro sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. Tem lá aquelas fotinhas? Hã? Ai, vocês não pegaram? Amém, glória a Deus. Conecta pelo celular. Hã? Tá o quê? Ei, Jesus amado. Aleluia. Conecta pelo Wi-Fi. Eita Deus, eu queria que os irmãos colocassem, mas já que não tem, vamos lá. Amados, vira para o teu irmão e diga assim: a igreja tem dono, fala. E hoje nós vamos falar do dono dela, né? Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? É Jesus, não é? Ontem eu estava ali na porta da igreja e eu estava conversando um pouco com o irmão Antônio, com o irmão Rodrigo, e nós estávamos falando, né, que o Espírito Santo tem falado algo no meu coração, e nós precisamos fazer algo muito urgente. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração, amém, para devolver a igreja para o dono. Uau, pastor, que loucura que é essa? Sim, sorria para o teu irmão e diga assim: nós precisamos devolver a igreja para o dono. Quem é o dono? É Jesus. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus não é o dono? Amado, muitas pessoas, aleluia, não acreditam que Jesus é o dono da igreja. E na verdade eu creio que durante muitos anos, nós mesmos, nós cristãos, nós tiramos a igreja da mão do dono. É verdade, amém? Infelizmente se fala muito pouco de Jesus e se age muito pouco, amém, em direção a Jesus, e não agimos como Jesus agia. É verdade, pastor. E eu estava orando esses dias, eu falei: meu Deus do céu, em que momento foi, né? Quais foram as circunstâncias que nós acabamos tirando a igreja da mão do dono? E quando eu falo a igreja, querido, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é a tua família. Que momento que nós tiramos? Deixa eu te falar. Eu creio que o momento crucial, quando, amém, quando a igreja foi tirada da mão do dono, foi quando as igrejas começaram a abrir para enriquecer pessoas, para enriquecer pastores. Então quando igrejas começaram a abrir com um propósito financeiro, para dar dinheiro a pastores, para dar dinheiro a lideranças, para dar dinheiro a pessoas, eu creio que nesse momento nós tiramos a igreja da mão do dono. Uau, pastor, é verdade, queridos. O Espírito Santo está falando isso comigo esses dias, amém? A igreja saiu da mão do dono, que é Jesus, e foi para a mão dos homens. Sorria para o teu irmão e diga assim: nós tiramos a igreja da mão do Senhor quando igrejas passaram a ser abertas para enriquecer pessoas, para enriquecer pastores, para enriquecer bispos, para se construir, amém, uma imagem errada da igreja. Esse foi o primeiro ato, esse foi o primeiro erro, essa foi a principal circunstância. E depois, querido, a igreja continuou ficando longe da mão do dono. Por quê? Porque a ganância entrou na igreja. E quando a ganância entra, preste bem atenção no que eu estou te falando, quando o dinheiro ele se torna mais importante do que pessoas, as pessoas começaram a procurar a igreja por causa do dinheiro também. É ou não é? Quem concorda comigo, diga amém. Quem concorda, diga amém. E as pessoas começaram a procurar a igreja pelas motivações erradas. As pessoas começaram a frequentar a igreja porque receberam promessas
que não são pautadas e baseadas no Evangelho de Cristo, naquele que é o dono da igreja. Quem é o dono da igreja? Por conta disso, queridos, as pessoas começaram a frequentar as igrejas pelas motivações erradas. A igreja saiu da mão do dono quando, preste bem atenção, foi falado para as pessoas que as pessoas precisavam vir para a igreja para receber coisas e não para servir mais. Sorria para o teu irmão e diga assim: a igreja que Cristo estabeleceu não é a igreja que você recebe, é a igreja que você se doa. Está fraco, só um, glória a Deus, aleluia. A igreja, querido, que Cristo estabeleceu, a igreja que Ele é dono, não é a igreja, aleluia, que nós buscamos somente para receber, mas a igreja é para doar. A igreja que nós doamos, que nós nos doamos uns aos outros. Então sorria para o teu irmão, chacoalha ele e fala assim: nós precisamos devolver a igreja para a mão do dono, irmão. Ah, pastor, você está falando da igreja herança? Eu estou falando de todas. Eu estou falando da igreja que era para ser de Cristo e passou a ser nossa. Passou a ser, amém, do homem. Mais uma vez, chacoalhe o teu irmão e diga assim: vamos devolver a igreja para a mão do dono, irmão. Para a mão dele. Para a mão de Jesus. Aí, querido, junto com a ganância, junto com as falsas promessas de ganhos, de bênçãos, de tudo isso, entrou traição, entrou rebeldia. Sim ou não, queridos? Entrou tudo que estava lá fora dentro da igreja. Dentro da igreja. Uau! Queridos, eu quero que em nome de Jesus você faça uma oração profética antes de eu pregar. Eu quero que você ore para que a igreja de Cristo seja de Cristo. Não seja a igreja que satisfaz a tua vontade, mas seja a igreja que preenche o coração de Cristo. Hoje nós vendemos marmitas para poder manter esse aluguel. Mas em nome de Jesus eu creio que daqui a um tempo as células vão sair para a rua dando as marmitas, servindo pessoas, servindo vidas, fazendo algo para o próximo. Eu quero que você faça uma oração profética, uma oração apostólica, uma oração de declaração, amado, de que nós estamos aqui para servir ao reino, não obrigar o reino a nos servir. Nós não podemos trazer pessoas para a igreja com a promessa de dinheiro, porque o primeiro cara que levou pessoas a Cristo com a promessa de dinheiro foi Judas. O primeiro que levou pessoas a Cristo por causa de dinheiro foi Judas. Foi Judas. Deus não quer te trazer para a igreja para te dar tudo que você quer. Deus quer te trazer da igreja para extrair tudo que está em você e que não é dele. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Ore agora em nome de Jesus. Ore, por favor. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Isso, ora, querido. Eu me constranja Ora. com a sua glória e todo o seu amor,
infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Sabe, queridos, os irmãos. quando Jesus Cristo, aleluia, esteve nessa terra e operou tantos sinais, maravilhas, prodígios, amou tanto as pessoas e se entregou na cruz, existia 4 grupos de pessoas que acompanhavam Jesus. Você já ouviu isso? Existia a multidão, e a multidão, ela acompanhava Jesus porque ela queria os benefícios de estar perto de Jesus. A multidão, aleluia, ficava esperando a próxima multiplicação dos pães e peixes. A multidão ficava esperando onde Jesus estaria para receber o seu milagre. Junto com a multidão existia um grupo de religiosos, que eram os fariseus, os saduceus. Esses não acompanhavam Jesus, aleluia, diretamente para receber bênçãos de Jesus, ensinamento de Jesus. Mesmo que até uns receberam. A Bíblia fala daquele sacerdote que quando chegou até Jesus recebeu um milagre. Mas os fariseus acompanhavam a multidão perto de Jesus para acharem os defeitos em Jesus, sim ou não? É ou não é? Existia um outro grupo que eram os discípulos. E os discípulos eram pessoas envolvidas com o reino de Cristo. Os discípulos eram pessoas que se importavam e se interessavam com o propósito de Jesus na terra. Eram aqueles que não eram capazes de fazer milagres, mas eram aqueles que ajudavam no milagre. Os discípulos eram aqueles que não tinham ainda o poder que Cristo tinha, mas eram aqueles, aleluia, que caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus, que protegiam Jesus, e que eram participantes. Jesus operava milagres quando a multidão queria comer e não tinha comida. Jesus se preocupava, e os discípulos também. E os discípulos chegavam ali. Filipe chegou para Jesus e disse: Senhor, vamos despedir essa multidão, porque estava preocupado com a multidão. Porque um amontoado de pessoas, quando chegasse o momento da fome, o que ia acontecer, irmãos? Como nós vamos dar comida para essas pessoas? Como nós vamos alimentar essa multidão de pessoas? Sim ou não, queridos? E um diz: mas Senhor, nós vamos alimentar como, se nós não vamos ter dinheiro para alimentar? Mas querido, escute o que eu estou te falando. O dinheiro não alimenta pessoas, mas aquele que está diante, aleluia, de Deus é que alimenta pessoas. Só que o que eu acho tremendo, queridos, prestem atenção nisso, aleluia, é que a multidão, ela foi servida. Jesus fez o milagre, mas quem possibilitou que o milagre acontecesse foram os discípulos. Fala para o teu irmão: foram os discípulos que possibilitaram. Porque um disse: Senhor, como vamos alimentar? E o outro disse: Senhor, tem um menino aí que tem uns pãezinhos, tem uns peixinhos. E a Bíblia nos diz, querido, que então eles pegaram ali, os pães, levaram até Jesus. Jesus levantou e agradeceu ao Pai, e quando devolveu na mão dos discípulos, a multiplicação aconteceu no meio da multidão. Fala para o teu irmão: tinha fariseu que comeu também. Tinha gente que não estava nem aí com nada, que comeu também. Agora chacoalha o teu irmão e fala assim: aleluia, mas os discípulos verdadeiros são aqueles, aleluia, que auxiliam,
Jesus, para que o seu propósito se cumpra. E qual é o propósito de Cristo até hoje na terra? É ganhar, é salvar vidas, aleluia, é levar pessoas a conhecerem o reino de Deus, querido. Mas nós não entendemos isso, porque nós ainda não entendemos que nós não temos que vir para a igreja para ser servidos. Deus não estabeleceu, aleluia, pastores para servir a você, mas Deus estabeleceu pastores para te dar alimento. Qual é o alimento que você precisa? É a palavra da verdade, é a palavra da vida, querido. E o Senhor estabelece, aleluia, discípulos. Sorria para o teu irmão, o Senhor estabelece discípulos, aleluia, que vão ajudar, que vão em busca dos peixes, que vão ajudar, que vão ajudar, que vão ajudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas ainda assim existia o outro grupo, que era aqueles 3 íntimos, que estavam ali pertinho de Jesus. Deixa eu te falar, querido, esses que eram íntimos, eu tenho certeza que, a Bíblia não fala abertamente, mas eu tenho certeza que durante muitas vezes recolheram as lágrimas de Cristo, que deram apoio a Cristo, que abraçaram a Cristo no momento que Ele estava sofrendo, aleluia, que impulsionaram Jesus e que disseram: Senhor, eu estou contigo. Quem está com Jesus aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus. Quem está com Jesus, levanta a mão e dá glória a Deus. Agora vira para o irmão e fala assim: entenda algo, querido. Fala assim: a multidão recebe, discípulo dá. Está fraco? Fala para o teu irmão: a multidão se alimenta, discípulo alimenta. Quem está entendendo isso, diga amém. E o que mudou? Sabe o que mudou? É que nós tomamos a igreja da mão do dono. Nós tomamos a igreja de quem é dono da igreja. Pastor, você não é o dono da igreja? Cara, quem sou eu? Cristo é o dono da igreja. Olha para o teu irmão, arregala o butico do zóio e diga assim: Cristo é o dono da igreja. Cristo é o dono da igreja. Alguém quer ouvir a voz de Deus ainda hoje? Eu tenho uma mensagem para pregar. Prega ou não prega, gente? Então vamos lá. Abra a tua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o 11. Vou ser bem rápido. Uma palavra direta, mas nós vamos falar do dono. Eu queria que os meninos tivessem colocado ali o dono lá, para vocês verem o dono. Mas eu mandei nos grupos da igreja. Quem viu o dono hoje no grupo da igreja? E como é que ele estava lá, irmão? Como é que eu estou hoje? Eu estou de gravata, estou bem pra caramba, né? O dono estava pelado, castigado, malhado. Como é que você está? Olha o irmão que está do teu lado. Olha como ele está bem arrumado, bonito, bem vestido. A irmã com a chapinha renovada. É ou não é, irmãos? Aleluia, bem vestido, tênis novo, né? Agora, quem viu nos grupos hoje da igreja o dono? Incrível, né, queridos? Nem aquelas fotos impulsionou pessoas a vir hoje aqui servir o dono. Sabe o que eu vejo, amados? Quem lembra da primeira fase lá das casas de paz? A primeira etapa, um monte de gente para casa de paz. Uau, que coisa legal, casa de paz. Na segunda, como é que já foi? Já tem várias pessoas que não foram. É ou não é para casa de paz? Sabe por quê? Porque as pessoas viram que ir para casa de paz é servir multidão, é ser discípulo para servir multidão, é servir pessoas que não estão nem aí com o reino, é servir pessoas que não estão nem aí com Cristo, é servir pessoas que não estão nem ligando com a morte da bezerra, quanto mais com a morte de Cristo. Quem está entendendo, diga amém.
Sabe por quê? Porque não falaram para elas que o evangelho é serviço e não receber. Quem achou Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, diga amém. Está fraco, diga amém. Mas tem que ser aquele amém contínuo. Amém. Quase bom. Vamos ler em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Nós vamos falar sobre o dono da igreja, sobre, amém, um momento difícil que o dono da igreja passou. Vamos lá? A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repete comigo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Bem forte, fala ao deserto. Aonde eu disse? Aonde eu disse? No deserto. Para ser tentado por quem? Por quem? Amém. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Sorria para o irmão, diga assim: é no deserto, irmão. Não, está fraquinho, diga para ele: é no deserto, irmão. Queridos, pense comigo algo. Jesus Cristo, pela sua natureza de Deus, precisaria ser tentado pelo diabo no deserto? Jesus Cristo precisaria ir para o deserto para ser tentado pelo cão, pelo tinhoso, pelo vermelhinho, pelo Hellboy? Quem está entendendo, diga amém, queridos. Não, de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que quem levou ele ao deserto foi quem? O Espírito. Para ser tentado. Sorria para o irmão e fala assim: é no deserto, irmão. Sabe qual é a realidade? Quem é que gosta de ir para o deserto? Quem gosta de passar deserto? Quem gosta de passar luta? Quem gosta de passar dificuldade? Ninguém, cara. A bem da verdade, aleluia, o evangelho que nós queremos ouvir não é o evangelho que nós teremos problemas, teremos lutas, e depois que nós passarmos por tudo isso, somente depois nós seremos servidos. Sabe por quê? Porque Jesus era tão Jesus que serviu o diabo com a própria palavra. Diabo, toma na cara, toma a palavra. Quem está comigo, diga amém. Quem está entendendo isso, diga amém. Sabe, queridos, existem realmente momentos que não vai ter jeito. Sou eu, irmão, se Jesus foi para o deserto, você acha que você não vai?
Se Jesus, aleluia, foi para o deserto, você acha que eu não vou? Você acha que você não vai? Porque quando a gente fala em ir para o deserto, ai meu Deus do céu, ninguém quer ir. E a bem da verdade, esse não é o evangelho que nós queremos ouvir. O evangelho que nós queremos ouvir é o evangelho do recebe. O evangelho que nós queremos ouvir, que nós queremos participar, é da campanha do Vale do Sal misterioso que é trazido lá de Jericó, amém, do pó, das muralhas que caíram, é tudo misturado, irmão. Se possível ainda, se for numa campanha com vários cantores gospels conhecidos, melhor. Fala para melhor, né, irmão? Imagina, melhor. É ou não é? Mas não é esse o evangelho. O evangelho, aleluia, que nós seguimos são os passos de Cristo. E a gente não quer ir para o deserto. Quem quer ir para o deserto aqui? Sou eu, teu irmão, dá um sorriso. Você quer ir para o deserto? Você não quer ir. Mas quem disse que você não vai? Quem disse que você não vai? Aonde você ouviu que você não iria? Sabe por quê? Porque se Cristo foi, quem sou eu para não querer ir? Se Cristo foi levado pelo próprio Espírito, quem sou eu para dizer que sou melhor que Cristo para não ir? Mas sabe o que eu acho tremendo, queridos, amém? Que nós temos um modelo de vitória. Fala para o irmão, nós temos um modelo de vitória. E o modelo de vitória está sobre aquele que é o dono da igreja, sobre aquele que pode, sobre aquele que ensina, sobre aquele que venceu, sobre aquele que é o princípio, o meio, o fim, o alfa, o ômega, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, o grande é o Shaddai, é Ele é o modelo. Só que Cristo não é só o modelo, aleluia, das vitórias. Cristo é o modelo das vitórias através da luta. Aleluia. Pega isso no teu coração. Cristo não é somente um modelo de vitórias, é um modelo de vitórias através da luta, através do deserto, através dos problemas, através das lágrimas, através da tentação. Fala para o irmão, através da tentação, irmão. Tentação de fazer coisas que não agradam a Deus, tentação de fazer coisas que te afastam de Deus, tentação de se entregar numa vida do pecado, tentação de desistir, tentação, aleluia, de trair, tentação, aleluia, de fazer coisas que nos distanciam do dono da igreja. Mas sorria para o teu irmão e fala assim, mas graças a Deus. Fala, mas graças a Deus. Está fraco, diga assim, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de quem? De quem? De Cristo. De Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sorria para o teu irmão. Cristo é o modelo, irmão. Ele é o modelo. Ele é o meu modelo, Ele é o seu modelo. E até quando Ele passou no deserto, nós devemos aprender com Ele. Fala para o teu irmão, vamos aprender hoje um pouquinho sobre isso. Chacoalha o teu irmão e fala, vamos aprender um pouquinho sobre isso. Porque talvez, querido, você está passando pelo deserto. E você não está entendendo nada. Mas quem sabe hoje você possa entender algumas coisas. E a primeira coisa, querido, preste bem atenção, que nós devemos aprender com Cristo no deserto. Repita comigo, diga assim, a identificar com clareza a tentação. Sabe, queridos, muitas vezes nós não percebemos que nós estamos sendo tentados pelo diabo. Aleluia. Às vezes o diabo se faz de tanto amigo nosso, que a gente não percebe que ele está tentando a gente. A Bíblia diz que ele se transfigura em luz. E a Bíblia diz que nem tudo que reluz é ouro.
Então muitas vezes nós estamos sendo tentados pelo diabo para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa, para agir de tal maneira, para fazer isso, fazer aquilo, e nós achamos que é Deus que está com a gente. Ah, meu irmão, eu já ouvi tanta gente falando, chegando para mim, dizendo assim: ai, eu orei, Deus falou comigo, e o Espírito Santo falou no meu coração: isso é o diabo todo na vida do cara. Vai perder, aleluia, muito mais do que ganhar. Aleluia. Porque às vezes nós não sabemos discernir, identificar com clareza, queridos, que é o diabo nos tentando. E a gente acha que é Deus falando com a gente. A gente acha que é Deus, aleluia, falando. Sorria para o irmão e fala assim: irmãos, identifiquem. Porque Cristo foi ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Mas quem foi que levou ele lá? O Espírito. Sabe o que significa? Cristo não ficou sem o Espírito para ser tentado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acredita que quem é tentado é quem está no pecado. A gente acredita que quem é tentado é quem está no mundo. Quem é tentado pelo diabo é o cara que está lá na droga lá fora, é o cara que está lá na bebida lá fora, é o cara que está traindo a esposa lá fora, e você não está percebendo que o Espírito, aleluia, te leva em regiões celestiais. E o diabo está te tentando, mas você confunde, você não percebe. Veja isso, amados, a Bíblia nos diz, lá no versículo 2 e 3, diz o quê? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Repete comigo: teve o quê? Aí olha isso aqui: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Sabe o que eu acho tremendo? Cristo foi levado para o deserto pelo Espírito para ser o quê? Tentado. É ou não é para ser o quê? Mas a tentação só chegou depois de quantos dias? 40 dias. Sorria para o teu irmão assim: depois de 10 anos de igreja, depois de 1 ano de conversão, fala assim: depois do teu batismo, quem está entendendo diga glória a Deus. Depois que você aceitou Jesus, depois que Deus já te usou nessa terra, depois que você, aleluia, já foi usado pelo Senhor, aí vem a tentação. Fala para o teu irmão assim: a tentação não vem de cara não, irmão. Fala assim: a tentação vem depois de 40 dias. A tentação vem depois de que você acha que já está legal. A tentação vem depois de que você acha que está bem. A Bíblia diz que a tentação veio depois de 40 dias, porque Jesus estava com fome. E o deserto aqui, querido, é sinônimo de algumas coisas. Repita comigo, diga: cansaço, fraqueza e solidão. Está fraco, diga cansaço, fraqueza e solidão. Porque depois de 40 dias no deserto, sem comer, Jesus estava fortão, Jesus estava com a barriga cheia. É óbvio que não. Se a gente ficar um dia sem comer, eu não vou nem dizer sem comer, sem se alimentar direito, quem aqui fica cansado? Eu conheço alguns irmãos, por exemplo, que se ficar sem comer feijão um dia, o cara parece que está jejuando 5 anos, só porque ficou sem comer feijão. É ou não é? Você olha para a cara do abençoado, ele está assim, ó: rapaz, o que foi? Não comi feijão hoje. Quem está entendendo isso, diga amém, amados. Aleluia. E a falta de alimentos gera cansaço e gera fraqueza, né? Tem alguns irmãos aqui, por exemplo, que faz academia. Quem já fez academia ou faz academia aí? Dá aquele isso, vai, do Paulo Cintura, né, irmãos? Vai fazer academia sem se alimentar direito, irmãos. Um tempo atrás aí eu inventei de fazer academia, eu e a pastora. Amém? Aí fui para a academia de manhã sem me alimentar direito. O que aconteceu na academia, irmão? Me bateu uma fraqueza tão grande que parecia que o anjo da morte tinha passado para me levar.
Você ri porque não foi você que estava lá. A vista enturvou. Eu olhava para o cara falava, vai. Eu falava, vai aonde? Pô, Jesus. Você é Jesus, vem me buscar. Sabe por quê? Porque ficar sem comer dá fraqueza. E lá no deserto, sem a comida, tinha alguém com Jesus? Ele estava como? Sozinho. Fala para o teu irmão, solidão. Está fraco? Diga solidão. Então muitas vezes o deserto na nossa vida é cansaço, é fraqueza, é solidão. Sabe por quê? Porque muitas vezes, preste bem atenção, nós estamos num ambiente espiritual, estamos cheios do Espírito, mas estamos cansados fisicamente, estamos cansados mentalmente, estamos fracos e nos sentimos sozinhos. Quem já se sentiu sozinho no meio de uma multidão? Levanta a mãozinha. Quem já sentiu sozinho? Quem alguma vez, mesmo estando com muitas pessoas, às vezes até viajando, às vezes até com pessoas que você gosta, num ambiente que deveria para ser o quê? Todo mundo sorrindo. Às vezes está lá, alguém está comendo um churrasco, dando glória a Deus, aleluia, todo feliz, cara. E de repente você está ali sozinho. Você já passou por isso alguma vez? Você está sozinho. Você está sozinho. Sorria para o teu irmão e diga assim: e é nessas horas, querido, é na hora do deserto que você vai ser tentado. Então aprenda a identificar a tentação. Aprenda a identificar quando é o diabo que está te atormentando, querido. Quando é o diabo que está jogando dardo na tua cabeça, seta na tua mente, aleluia, para atrapalhar a tua caminhada, para atrapalhar a tua vitória, para tirar, aleluia, de você, aleluia, o que é mais importante. Sorria para o teu irmão e diga assim: identifique. E agora sorria para ele assim: não acha que o diabo vai aparecer de chifre, de Hellboy, fala, nem que seja com chifre cortado. Fala, o diabo não vai aparecer assim, cara. Olha como é que o diabo apareceu para Jesus, olha isso. Porque a segunda coisa que nós devemos compreender e aprender com Jesus é compreender as nossas limitações. Fala para o teu irmão, fala assim: você tem limitação, irmão. Está fraco? Fala, você tem limitação. Amém. E essas limitações vêm em 3 áreas, porque essas são as áreas que o diabo vai tentar te atacar. Fala comigo, fala assim: no físico. Está fraco? Fala no físico, no orgulho e nos teus bens. 3 áreas terríveis. 3 áreas terríveis. Quem é que gosta de ficar doente? Quem é que gosta, aleluia, de tomar remédio? Quem é que gosta de tomar bezetacil? Quem é que gosta de tomar remédio controlado? Tem irmão, aleluia, que se não tomar o remédio controlado, aleluia, ele se descontrola. Rivotril na veia. É ou não é? Gardena, irmão, tarja preta. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então em 3 áreas, preste bem atenção, aleluia, você vai ser tentado. Fala para o teu irmão, fala assim: no físico, irmãos, na tua saúde. Segundo, no teu orgulho. No teu orgulho. No teu orgulho. Terceiro, nos teus bens. Porque são 3 coisas, 3 áreas na vida do ser humano que ele necessita, que ele precisa. Saúde, se sentir bem consigo mesmo. Qual é a maneira? É o orgulho. Terceiro, bens. Vamos lá, olha aí, versículo 3 e 4, rapidinho, diz assim: e o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Físico. O que o diabo tentou? Você não é o cara.
Transforma essas pedras em pães e alimenta a tua barriga, cara. Segundo o versículo 5 e 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos ao teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Segunda coisa, orgulho. Jesus Cristo era Jesus. Fala para um cara, Jesus Cristo era Jesus. Se ele quisesse, ele não precisava nem de anjo segurar ele saía voando. Quem crê nisso, diga amém. Jesus saía voando e dava pirueta no ar ainda. Quem aqui já sonhou voando alguma vez? Levanta a mãozinha. Quem é bom sonhar voando? Eu lembro, irmãos, que uma vez eu tive um sonho muito doido voando aqui no Parque Novo Mundo. Mas quando eu era jovem aqui, e eu sonhei, preste bem atenção, que aqui no Parque Novo Mundo eu estudava aí no Heróis da Fé. Quem estudou aqui no Heróis da Fé aqui, que é do Parque Novo Mundo? Meu Deus. E eu sonhava, irmãos, eu morava numa casa ali na frente do Heróis, bem aqui. Sabe o sonho que eu tive? Eu sonhei que eu saía do quintal da minha casa. Olha que coisa linda, irmãos. Eu saía do quintal da minha casa e eu dava um piquezinho assim. Quem já fez isso? E eu saía voando assim, ó. E quando eu chegava bem perto do muro do Heróis, eu fazia assim, ó. Meu, tipo Superman, cara. Verdade. Aí eu subia bem alto assim, lá para cima assim do Heróis da FEB, ali da escola. E eu olhava lá de cima a escola, olhava lá de cima tudo assim, e eu ficava voando lá em cima. Eu falava, poxa, cara, isso é muito legal, tirar fina das coisas voando. Aí o que eu fazia? Naquela época, a quadra aqui da escola não era coberta, irmãos, era aberta, alguém lembra disso? E tinha grama em volta. E aí eu voltei voando lá para baixo. Aí o que eu fiz, irmãos? O muro da escola também não era alto desse jeito, era mais baixo. Aí o que eu fiz? Eu vim para o final do Heróis da FEB, aqui assim, dentro da escola, e saí voando em direção à parede do prédio. Meu Deus do céu. Aí o que aconteceu, irmão? Você está torcendo para me ter batido a cara, né? Meu, como isso é ruim, cara. Fala, nós estamos na igreja, mano. Irmãos, e eu vim voando. Quando chegou perto da paredona do Heróis da Febre, ali na frente da quadra, o que eu fiz? Uau! Fala para o irmão, uau! Fala para o irmão, Jesus podia ter feito isso se ele quisesse. Se ele fosse orgulhoso, ele falava o que para o diabo? Rapaz, você não sabe com quem você está falando? Eu não preciso de anjo para me segurar. Eu sou o próprio Deus, aleluia. Eu sou o Senhor. Jesus podia se jogar de lá e falar, anjo, está fora, nem chega perto. E sair voando, irmãos, dando pirueta, aleluia. E ainda virar para o diabo e usar, aleluia, os olhos fulminantes de fogo. Quem está entendendo, diga amém. Chacoalha o teu irmão e fala assim, como é que está o seu orgulho, irmãos? Como é que está o seu orgulho? Hein? Como está o seu orgulho? E terceiro, bens. Aleluia. Bens materiais. Vamos lá. Versículo 8 e 10 diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. O que o diabo ofereceu para ele? O que o diabo ofereceu para Jesus? Está fraco. O que o diabo ofereceu para Jesus? Dinheiro, bens, casas, coisas materiais. Quem está comigo, diga amém. Sorria para o irmãozinho que está do teu lado, sem assustar o vizinho, diga assim, está entendendo, irmãos? Está entendendo? Quanta gente que briga por causa de coisas materiais.
Quanta gente que se desentende por causa de coisas materiais. Fala assim, teu irmão, bobinho, bobinho, o diabo está tentando você. O diabo está te oferecendo coisas, aleluia, que o próprio Cristo, aleluia, não está querendo te dar. O diabo, aleluia, está querendo entregar para você aquilo, aleluia, que o Senhor não quer te dar. Fala assim, você está sendo provado, você está sendo tentado. E terceiro, para encerrar, amém? Para encerrar, fala para nós assim, você precisa aprender, está fraco, você precisa aprender a usar uma infalível e poderosa arma. Está fraco, irmão, bem alto, fala assim, fala para o irmão, fala assim, ó, você precisa aprender a usar uma infalível e poderosa arma. Sabe como Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Quem está comigo, diga amém. Com a palavra. Por 3 vezes o diabo lançou a tentação. Por quantas vezes? Por quantas vezes? E por quantas vezes Jesus venceu ele? E como Jesus venceu? Pela palavra. Então, levanta a tua mãozinha direita comigo e diga assim: eu devo conhecer a Bíblia. Eu devo crer na Bíblia. Eu devo obedecer a Bíblia. E eu devo meditar na Bíblia. Agora, aleluia, pronta com o teu irmão. Diga para ele: conheça a Bíblia, meu irmão. Conheça a Bíblia. Aleluia, conheça a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que muitos perecem por falta de Sabe por que existem muitos fracos, muitos caídos, muitos que se perdem? Porque na hora da tentação não vencem com a palavra. Sabe por quê? Porque no final das contas a palavra nunca esteve neles. Sabe por que Jesus pode falar da palavra? Porque a palavra estava em Cristo. Cristo era a palavra estava nele. Sabe, queridos, muitas vezes nós não vencemos as tentações porque nós não usamos a palavra, porque a palavra não está em nós. Às vezes a gente fica na igreja tão envolvido com tantas outras coisas e nós esquecemos de guardar o que é mais importante. E a Bíblia diz que nós devemos guardar a palavra onde? No nosso coração. Quando nós não guardamos a palavra no nosso coração, outra coisa vai preencher. Quem está entendendo isso, diga amém. Quando a palavra não está guardada no teu coração, você não está cheio da palavra, outra coisa vai preencher o teu coração. E aí você vira para o teu irmão e sorri, diga assim: ira, contenda, mágoa, traição, maquinação. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? Porque quando você foi tentado, você não tinha base da palavra. Você não conhecia a palavra. A palavra não estava em você. Quem está entendendo, diga amém. A palavra não estava em você. Jesus por 3 vezes colocou o diabo no lugarzinho dele. Colocou ou não colocou, gente? Colocou ou não colocou, gente? E de que jeito? Com poder? Foi com poder? Não. Na hora que, preste bem atenção, queridos. Na hora que o diabo tentou, Jesus Cristo voou, que nem eu falei aqui, que nem eu voei? Não. Jesus Cristo usou o seu poder para transformar a pedra em pão? Não. Jesus Cristo, aleluia, usou de poder? Não. Jesus Cristo usou da palavra. Não foi de poder. E esse é um grande erro.
Porque nós buscamos o poder, mas não a palavra. Nós queremos sapatear, rodopiar, dar pulo, plantar bananeira, liberar profecia, sermos reconhecidos como pessoas de Deus, mas não como pessoas da palavra. Quem aqui, aleluia, entende o que eu estou dizendo? Você nunca será uma pessoa de Deus se você não for da palavra, porque a tentação vai te tirar da posição que você estava. A tentação vai fazer você recuar, vai fazer você errar. Você vai entrar numa luta e numa guerra, aleluia, que você não vai vencer. Aponta o dedo no nariz desse irmão abençoado, por favor, me ajuda aí, porque essa é a minha vontade. Diga para ele, diga: conheça a Bíblia. Está fraco, diga: conheça a Bíblia. Creia na Bíblia. Obedeça a Bíblia. Medite na Bíblia. Queridos, vamos participar da ceia. Nunca tente se justificar em qualquer local, em redes sociais, ou seja, sobre aquilo que Deus não disse para você fazer. Não atribua a Deus o que o diabo te deu. Não diga que foi de Deus aquilo que o Espírito não trouxe para você. Quem está comigo, diga amém. Sabe por quê? Porque quanto mais você tentar justificar, mais o diabo vai prevalecer sobre a tua vida. O que mais nós vemos hoje são cristãos tentando justificar posições e posicionamentos que não são de Deus. Não tente justificar o que Deus não disse para você fazer. E não diga que Deus mandou você fazer aquilo que Ele não mandou você fazer. Porque a Bíblia diz que em tudo é sim, sim e não, não. E o que passar disso é de procedência. É de procedência. De procedência. Fala para o teu irmão: o dono da igreja está servindo a gente hoje. O dono da igreja está nos servindo com a sua palavra. O dono da igreja está nos servindo com a sua ceia. O dono da igreja está nos servindo com a nossa saúde. O dono da igreja está nos servindo, querido. Sorria para o teu irmão. Diga: ele está aqui. Fala: o dono está aqui. Fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Nós vamos servir a ceia para encerrar esse culto. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.